bem, estamos gravando a partir de agora, turma 301, bombando aqui com 4 alunos nesse momento. Meus queridos, estamos fazendo uma discussão no campo da estética, estamos conversando sobre isso, e semana passada nós chegamos àquela conclusão que, de forma geral, eu não sei porquê, as pessoas percebem o Caio Castro como alguém mais bonito do que eu, não é? E aí, eu fiz uma pequena viagem ali junto com vocês pelos caminhos da filosofia estética, da estética enquanto campo da filosofia, e como a estética se transforma, deixa eu ver aqui, aqui, admitir, como a estética se transforma em um campo da filosofia, principalmente chegando ali ao Baumgarten, onde ele vai sistematizar, de fato, a estética como um campo. Falei também sobre a influência, a importância do Kant no momento em que ele percebe a estética ou essa sensação, essa percepção de estética como algo importante do ser humano. Ele diz assim, olha, existem algumas áreas de conhecimento que são importantes. O desenvolvimento intelectual, a criação de ideias, o desenvolvimento empírico, mas também existe um campo que não está diretamente ligado às coisas práticas, não está diretamente ligado às coisas intelectuais, mas está ligado ali à emoção, né? Aquela coisa que você sente quando você olha para o seu amor, né? Quando você olha assim, você sente algo bom, ou quando você olha para algo que você acha bonito, uma menina bonita, um menino bonito, você olha e aquilo agrada aos seus olhos. E eu disse também na aula passada que os olhos e os ouvidos são os dois órgãos, ou os dois sentidos, né? A visão e a audição, os dois sentidos mais importantes para a percepção das questões estéticas. Mas ficou uma questão ainda para nós tratarmos, e eu vou colocar aqui para vocês. Aqui. Ficou uma questão para nós tratarmos, que é o seguinte: qual é o fundamento da beleza? Por que nós achamos as coisas belas? Nos dias atuais, quando eu faço essa pergunta, aqui de maneira remota é um pouco mais complicado, porque as pessoas têm um pouco mais de dificuldade para responder, abrir o microfone, abrir a câmera e coisa e tal. Mas, de forma geral, quando eu faço essa pergunta dentro de sala de aula, as pessoas me dizem que a beleza, a ideia de beleza na sociedade atual, ela está muito ligada com padrões que são criados pela indústria capitalista malvadona, que eu citei semana passada, exatamente com o intuito de vender os seus produtos. Estipulam um padrão de beleza que deve ser seguido e, de certa forma, estão corretas. Nós vamos chegar nesse ponto. Mas precisamos buscar o fundamento da beleza não é apenas este. Afinal de contas, nem sempre a sociedade humana foi capitalista. Existiram outras formas de organização. Então, nós vamos tentar entender como se dá o fundamento da beleza e a relação da arte com o belo, certo? E para isso, nós vamos, na aula de hoje, conhecer alguns termos que são utilizados, alguns conceitos, algumas palavras gregas que nos ajudam a entender um pouco mais tudo isso. E por que eu vou trazer esses conceitos para vocês em grego, em latim? Porque é importante para o seu crescimento, para a sua compreensão de mundo, no que se refere à beleza. Inclusive, você vai perceber que alguns desses termos, de certa forma, são utilizados nos dias atuais. E também para que, se você, né, sempre usando a postura pragmática aqui, né, tem essa postura filosófica, de fato, que a gente está aqui para tentar discutir algumas coisas que engrandeçam você enquanto pessoa, te ajudem a ter uma visão de mundo um pouco mais ampla, mas também existe a questão prática do vestibular, né? Então, precisamos estar preparando para esse lado também, para que, caso você se depare com algum desses termos, você tenha uma ideia do que ele significa. Então, o nosso objetivo para a aula de hoje, basicamente, é esse aqui. Ó, definir o que faltou acento. Agora que eu reparei, na verdade, não faltou acento. A fonte que eu utilizei não tem acento. O objetivo da aula, definir o que é o belo para os gregos e como ele se relaciona com as artes.
Então, no final desta aula, você precisa saber isso aqui, tá? A definição de beleza para os gregos e como essa definição de beleza se relaciona com as artes. Então, não é o capitalismo malvadão, é outra coisa. E que coisa é essa? Vamos lá. Olha só, primeiro, o primeiro daqueles conceitos que eu mostrei para vocês ali na primeira página, voltando aqui, ó, kalos, tekne, ars e poiesis. São esses termos que a gente vai estar analisando. O conceito de beleza, ele deriva da palavra kalon, no grego, que tem um sentido de beleza perfeita, algo que vai além dos sentidos. Então, é a beleza que você encontra. Repara que a própria palavra beleza, ela não está ligada apenas a questões materiais. A palavra beleza, ela se refere a muitas outras coisas. Uma aula pode ser bela, uma pessoa pode ser bela, um quadro pode ser belo, mas uma atitude também pode ser bonita, não é? Não tem assim você fala, nossa, aquela atitude sua foi muito bonita. E o que isso significa, uma atitude bonita? Exatamente essa é a ideia de Kalon. A beleza que está não apenas nas coisas, mas é uma beleza que também perpassa pelo mundo moral. É a beleza de uma atitude, é a beleza de um gesto, é a beleza que vai estar numa pintura, numa escritura, mas também vai estar numa atitude que você toma. Então, esse é o sentido de Kalon. E essa beleza perfeita, não é uma beleza discutível. Porque se eu coloco a minha imagem do Caio Castro, tudo bem, você pode até falar que o Caio Castro é mais bonito do que eu. Mas se eu coloco ali a imagem do Caio Castro e de uma outra pessoa que atende aos padrões de beleza atuais, né, de repente, sei lá, me ajudem aí, meninas, meninos também, se quiserem ajudar, tranquilo. Me ajudem aí. Uma outra pessoa que eu poderia colocar ali para concorrer com o Caio Castro, não, nos critérios de beleza ali. Luiz Ferregato, por exemplo. Vou colocar ali o Luiz. Tá o Caio Castro e o Luiz. Já começa a ter alguma discussão, né? Ou não, talvez, né? Ou não, talvez. Mas, enfim, existem vários outros nomes que eu poderia colocar ali do lado do Caio Castro e gerar uma certa discussão. Agora, quando eu falo de Kalon, eu estou falando de um critério de beleza que vai para além dessa subjetividade. É algo objetivo. Ó, isso é belo. Ponto. Certo? Isso é belo. E essa beleza pode ser encontrada em várias coisas na natureza. Esse é o Kalon, essa beleza perfeita, esse sentido de beleza perfeito. Algumas acepções dessa beleza, então. Como eu disse para vocês, nós temos esse Kalon, ele tem uma acepção que pode ser estética, existe uma acepção moral e uma outra acepção espiritual. Então, a beleza, ela pode... Existe um campo que é a beleza estética, que é, de certa forma, o que interessa para nós, mas para entendermos o conceito de beleza dos gregos, precisamos também falar sobre esses outros elementos aqui, tá? Então, estética, moral, espiritual. Tranquilo? Beleza estética. Então, como que a gente vai discutir isso aqui? Para os gregos, a estética, ela é um campo que vai nos ajudar a analisar duas coisas. Alguns elementos puros e alguns elementos compostos. Para os elementos puros ou simples, a beleza, ela repousa na sua adequação ao sentido. Sobretudo à vista, ou seja, aos seus olhos e aos ouvidos. Certo? Então, digamos que você tem ali uma coluna, ou uma estátua, aqui, eu coloquei uma estátua, certo? Uma estátua. Mas a estátua, ela vai ser complexa. Vamos pegar a ideia da coluna mesmo. Eu tenho uma coluna. Essa coluna, ela é bela no sentido em que ela se adequa e ela tem algo que se aproxima daquela noção de beleza que existe, que perpassa todas as coisas. A simetria ajuda a construção disso aí. Quando nós temos, por exemplo, um templo, ou seja, eu tenho uma outra construção, uma outra edificação que é mais complexa e que é composta de diversos elementos.
Aqui, a beleza ela vai estar no equilíbrio e na ideia de unidade na variedade. Então, eu preciso ter... O mundo, ele é caótico, certo? O mundo, ele é caótico. Mas o universo, ele tem um sentido de organização. O universo, ele é, de certa maneira, organizado. Apesar do caos que nós, enquanto seres humanos, vivemos, fazendo muitas escolhas e tal, o universo, ele tende para a organização. E quando, diante dessa variedade, eu começo a construir e dar uma certa unidade para a minha obra, por exemplo, olha só, aqui, essa estátua. Essa estátua, ela é uma coisa complexa. Existem diversas partes e tal, mas eu tenho uma certa unidade. Eu tenho algumas escolhas que foram feitas, que estão principalmente alinhadas com uma ordem que existe no mundo humano. Eu tenho 2 braços, 2 pernas. Os músculos estão muito próximos daquilo que existe no ser humano de verdade. Então, aqui eu tenho uma certa noção de beleza. Se eu fizesse um ser humano com 3 braços ou com 4, isso aqui não seria belo, isso aqui seria grotesco, seria uma coisa estranha. 2 cabeças, a mesma coisa. Então, dentro desses elementos complexos, a beleza ela está no equilíbrio e nessa unidade na variedade. Ou seja, eu tenho uma infinidade de possibilidades de escolhas. Eu poderia criar um ser humano com 4 braços, uma estátua com 4 braços, 10 braços, mas isso seria grotesco. Então, quando eu crio um ser humano com 2 braços apenas, a minha obra ali, a minha estátua, eu estou criando uma certa unidade. Está próximo daquilo que existe no mundo real, de todas as outras pessoas. Diante da variedade de possibilidades, existe uma unidade com aquilo que é o ser humano no mundo real. Então, isso também traz beleza, certo? E essa é basicamente a ideia no campo da estética, tá? Depois eu vou trazer outros elementos aqui mais para frente na aula. Do ponto de vista da moral, a beleza é o patrimônio das almas equilibradas. A beleza na moral, aqui seguindo uma ideia do Aristóteles, ela está no equilíbrio, na harmonia, consigo mesma, principalmente, né? Quando você consegue se manter bem consigo mesmo. E lembra que o Aristóteles ele diz o seguinte: para que você se mantenha bem consigo mesmo, é importante que você sempre siga o caminho do meio, evitando os excessos. Eu não devo ser, no que se refere às economias, eu não devo gastar demais e eu não devo ser também um sujeito muquirano. Eu preciso ter um equilíbrio. Então, essa atitude moral é bela. Eu preciso ser corajoso, mas eu não posso ser... cara, me fugiu agora a palavra de alguém que é, tipo, doidão, assim. Inconsequente, vou utilizar essa palavra certa. Eu preciso ser corajoso, mas eu não posso ser inconsequente. Então, eu não sou um covarde, mas não sou um louco. Então, essa atitude é uma atitude bela para o guerreiro, certo? Então, a moral, ela repousa exatamente no meio termo. Então, basicamente, no mundo grego, essa ideia, ela vai ser sistematizada pelo Aristóteles, mas ela acompanha, ela perpassa ali diversos outros elementos da sociedade grega. Então, essa conduta bela, de forma geral, ela não provoca, olha só, destaquei aqui, ó, não provoca desarranjos, certo? Esse é um elemento para a conduta bela. Então, eu posso pensar assim: dar esmolas é uma conduta bela ou não? Aí eu vou pensar, bom, se eu começar a dar esmolas, eu vou fazer propagar o número de pessoas que estão pedindo esmolas. Então, se hoje eu tenho um, e eu dou esmola, o outro dá também, o outro dá também, amanhã eu vou ter 2, 3, 4, 10, 20. Isso vai ser bom para a cidade? Não. Então, essa não é uma atitude bela, porque eu vou estar provocando um desarranjo na sociedade, um desarranjo na minha cidade. Então, esse é um padrão, mais ou menos, para eu conseguir julgar as atitudes belas dentro do campo da moral. E outro elemento importantíssimo também, por isso eu coloquei o olho ali, é a questão da utilidade. Aquilo que eu faço precisa ser útil. Aquilo que eu estou produzindo precisa ser útil. E aí tem aquela frase do Sócrates que diz o seguinte: olhos que não enxergam não podem ser belos. Então, a atitude, ela para ser bela, ela tem que ser uma atitude útil também, algo que provoque
como eu disse ali, um certo equilíbrio na sociedade. Então, um olho, ele vai ser bonito na medida em que ele enxerga. Olhos azuis são bonitos quando enxergam. Olhos azuis não são belos quando são frutos de uma cegueira. O cavalo mais bonito é aquele que atende melhor a sua atividade, aquele que corre mais rápido. O guerreiro bonito não é o guerreiro que tem os traços mais harmoniosos. O guerreiro bonito é aquele, isso falando do ponto de vista moral, tá, gente? É claro, se eu fosse partir para o ponto de vista da estética, o guerreiro bonito é aquele que tem os traços mais harmoniosos, mais equilibrados, certo? Mas do ponto de vista moral, o guerreiro bonito, a atitude bonita do guerreiro é aquele que atende a sua função dentro do universo. Lembra disso, tá? Para o Aristóteles, isso vai estar impactando a sociedade, mas de forma geral, para os gregos, o Aristóteles, eu sempre cito o Aristóteles porque ele é o camarada que vai estar sistematizando, vai estar escrevendo sobre isso. Mas os gregos acreditam que o universo, ele é ordenado. Ele é ordenado. Existe uma ordem. E por isso o Aristóteles diz o seguinte: a beleza está no fato de você se encaixar dentro do universo. Então você vai ser uma pessoa bela para a sociedade quando você se encaixa, cumpre a sua função. Porque tudo no universo tem uma função. O olho tem uma função, o ouvido tem uma função. Então o olho, por mais bem detalhado que ele seja, se ele não cumpre a sua função de maneira correta, ele não é belo. O cosmos precisa manter o seu equilíbrio, a sua ordem, e você se encaixa nele, e aí você é belo. Então, o sapo, vou usar agora vou parafrasear aqui um professor de filosofia pop, conhecidão no Brasil inteiro, chamado Clóvis de Barros Filho. É um professor da USP, já com uma certa idade, deve ter uns 60 e tantos anos, mas ele tem algumas palestras bem legais, é um cara bem conhecido, assim, dentro do meio filosófico e até fora dele, dá palestras, vai em programas de televisão, enfim. Tem uma frase que eu acho interessante que ele diz o seguinte: para o Aristóteles, a beleza está no fato de que o sapo sapeia, a maré mareia, e eu vou usar agora a borboleta borboleteia, entendeu? E você vai fazer o quê? E eu dou aula. Então, eu nasci para dar aula. E quando eu consigo descobrir isso, eu me encaixo no universo e aí a minha atitude é bela. E a beleza de uma aula está no fato de que ela cumpre o seu propósito. Você aprendeu, eu expliquei, você entendeu, e aí você conseguiu compreender esse lance, então foi bonito isso. Entendeu? Essa é a ideia. A gente precisa se encaixar. E isso, muitas vezes, agora trazendo um pouquinho para os nossos dias, é por isso que, às vezes, causa alguma angústia em alguns pré-vestibulandos aí, né? Porque você fica pensando, meu Deus, o que irei fazer no futuro? Qual curso devo escolher? Devo fazer direito, medicina ou não? Vou vender sorvete na praia no verão e ganhar meu dinheiro e vou fazer nada durante o resto do ano. Então, qual é a sua função no mundo? E aí tem muita gente que se sente angustiada porque fica pensando assim, existem milhares de possibilidades e eu não sei o que eu vou fazer. Daria para usar uma explicação aristotélica exatamente nesse ponto. É o momento em que você está buscando se encaixar, descobrir para que você serve e cumprir esse propósito exatamente para que você tenha uma atitude moral bela. Seguindo, do ponto de vista espiritual, você tem uma proximidade muito grande com aquilo que se refere à moral também. Mas por quê? Porque a beleza ela vai estar relacionada também com a utilidade, lembrando que aqui essa beleza espiritual não tem necessariamente a ver com o mundo espiritual no sentido metafísico, tá? Dos deuses e tal, não é bem isso. Está muito mais relacionado com essa questão de trazer a paz para a sua existência e tal, a busca da verdade. E lembra que esses elementos, eles são bem importantes para os gregos, Platão, Aristóteles, Sócrates, essa busca da verdade. Então, a beleza espiritual está nisso. Por quê? Porque a beleza liga o bem à verdade. E isso traz paz para o indivíduo. Essa harmonia que afasta o caos, viver uma vida íntegra, cumprindo a sua função, isso traz paz espiritual para você. Você consegue viver bem consigo mesmo.
daria para dizer o seguinte, ó, a beleza estética é aquilo que é material, físico. A beleza moral é a relação da sua atitude com a sociedade. E essa beleza espiritual é a relação da sua atitude consigo mesmo. Entendeu? Você se sente feliz, você se sente pleno, você se sente realizado. Isso não tem a ver com a sociedade, tem a ver consigo, tem a ver com você. Então, esses são os três elementos aí, as três concepções que nós podemos perpassar no que se refere à beleza. Então, a beleza enquanto algo material, a beleza enquanto algo que envolve a sociedade, que é essa beleza moral, e essa beleza espiritual, que é algo que envolve você e a sua existência, a sua vivência e a paz que você tem consigo mesmo, sem levar em conta o relacionamento com o outro, certo? Gente, até aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Acredito que não tem muitas dificuldades, não. Agora, gente, tem alguns conceitos. Eu quero passar esses conceitos, essas palavrinhas aqui junto com vocês, para que você consiga ter em mente aí. A palavra tekne e ars e a palavra poiesis, tá? Esses termos em grego. Tekne, a palavra arte na língua portuguesa, ela vem de um termo em latim, que é esse que eu coloquei ali para vocês, ó, ars. É um termo latim. E interessante que a palavra ars, em latim, ela vai estar relacionada com a palavra tekne em grego. E o que é tekne para o grego? Tekne se refere às técnicas utilizadas na produção. Então, o pintor, ele tem uma técnica que ele aprende o tipo de tinta adequado. Olha, se você... Eu não sei se alguém aqui já viu alguma coisa quando era mais jovem, mas eu quando era mais jovem, eu gostava bastante de desenhar. E eu, na época, hoje você tem vários tutoriais no YouTube que de repente te ajudam, né? Você nem precisa, muitas vezes, para aprender o básico do desenho, você nem precisa se matricular numa escola. Você entra no YouTube ali e você pega diversas técnicas. Mas na época, lá em 1900 e Guaraná de Rolha, existia um negócio chamado Instituto Universal Brasileiro, que era... eu gostava muito de ler quadrinhos, mas vinha propaganda em diversas outras revistas também. Então, tinha propaganda ali no encarte da revista, e aí você destacava, você escrevia ali, mandava uma carta pelo correio com esse encarte, depois você recebia um boleto na sua casa, você escolhia o curso que você queria fazer, é tipo curso à distância na época, sabe? E aí, por exemplo, você escolhia lá, desenho. Tinha outras possibilidades também, eletrônica e tal. Eu lembro que eu comecei a fazer o curso de desenho. Escolhi lá, desenho, marquei, mandei a carta. Depois de um tempo recebi o boleto, paguei o boleto e recebi, então, o material para as primeiras aulas. E aí, como funcionava? Vinha ali uma revista que trazia as técnicas, as atividades que você tinha que fazer, e você colocava isso no correio e mandava, eles corrigiam e te devolviam. E eu lembro que eu comecei a fazer o curso de desenho e eu aprendi algumas técnicas para desenhar cabeças. Mas, na sequência, eu parei de fazer o curso. Eu só fiz a primeira etapa e depois eu não fiz mais. Então, hoje, eu aprendi a técnica para desenhar uma cabeça, né? Treinei bastante de frente, de lado eu até consigo desenhar também, mas eu desenhei para fazer cabeça. Não tinha aula específica, naquela aula específica eles não falaram muito sobre cabelo, então hoje, então, como eu disse, só completando, e eu não estudei corpo humano. Então o que acontece? Hoje, quando eu desenho uma cabeça, o desenho fica até legal, meu desenho de cabeça fica bom, tanto o de frente quanto o de lateral. Eu não sabia desenhar a cabeça antes disso. Mas o meu cabelo fica ruim, o cabelo que eu desenho fica ruim porque eu não aprendi a técnica, e o corpo também não fica tão bom porque eu não aprendi a técnica, não treinei. Entendeu? Então a técnica é isso, é o que você vai aprendendo como desenhar uma cabeça. Olha, faz um círculo assim. Aí existe uma relação entre o olho e a boca. Então, onde você começa o olho direito e onde você começa o olho esquerdo, você puxa um traço e aqui é o final da boca. Então, são técnicas que você vai aprendendo. Um cara que vai trabalhar muito com isso durante o Renascimento é o Leonardo da Vinci. O homem vitruviano, ele é um estudo para desenhar corpos.
Exatamente por isso que ele faz nu. Gente, é por isso que tem tanto desenho de nudez. Os caras não eram pervertidos. Não é isso. Quando você olha assim, para que os caras estão fazendo ali o corpo, né? Tem tanto desenho de nudez, pintura de nudez. Não, não é que os caras são pervertidos. É que, principalmente esses rascunhos, eles são importantes porque se você quer desenhar o corpo humano com precisão, você precisa conhecer os músculos, as proporções. Então, você faz o corpo nu, fica fera no corpo nu, aí depois é muito mais fácil, porque você só vai ter que colocar as roupas por cima. Então, essa é a técnica, é quando você aprende o desenho. Para a escultura é a mesma coisa. Não tenho a menor ideia de quais são as técnicas envolvidas com o processo de escultura, mas existe a sua técnica. A pintura, a mesma coisa. Tanto que lá no Renascimento, uma coisa que foi revolucionária no período do Renascimento foi o desenvolvimento de uma nova técnica de pintura. Repara que na Antiguidade você tem esculturas incríveis, né, fazendo uma comparação agora com o Renascimento e a Antiguidade. Você tem esculturas incríveis, que inclusive essas técnicas são retomadas no Renascimento, mas as pinturas da Grécia Antiga deixam muito a desejar, não é verdade? Já as pinturas renascentistas, elas resgatam aquelas características de retratar o ser humano da maneira mais real possível, só que as pinturas renascentistas são incríveis. Por quê? Porque você tem o desenvolvimento de novas técnicas. Novas técnicas. E aí você tem, por exemplo, a tinta a óleo, foi revolucionária. Porque a tinta a óleo que foi desenvolvida durante o Renascimento, ela permite você pintar e a tinta não seca rápido. Então você consegue ir trabalhando com a tinta, fazendo aqueles tons diferentes, né, que fazem com que a Mona Lisa seja uma obra-prima aí, e muito visitada, muito requisitada. Só que essa mesma palavra técnica, ela também é utilizada para a produção de utensílios práticos. Um garfo, um vaso. Então, você tem uma técnica que está relacionada com isso. Certo? Então, a tecne para o grego é isso. Essa é o que envolve a capacidade de produzir algo. É claro, você não consegue produzir uma obra de arte sem ter tecne. Você precisa de técnica. Você não vai ser um grande pintor se você não conhecer todas as técnicas de pintura. Você não vai ser um grande desenhista se você não conhecer todas as técnicas de desenho. Você não vai ser um grande poeta, um grande escritor se você não conhecer as técnicas de escrita. Se você conhece a técnica, você consegue produzir algo melhor. Só que é o seguinte, o que diferencia a tecne, né? O cara que produz lá um garfo, o cara que produz uma escultura, ou uma pintura, ou uma poesia, está nessa palavrinha aqui, ó, a poiesis. O que é a poiesis? A poiesis é a inspiração. A poiesis é a genialidade. A poiesis é a produção, a fabricação, a capacidade de trazer algo à existência. Entendeu a diferença? É aquilo que é o lance da beleza. O Platão, ele vai dizer o seguinte, porque a palavra poiesis, posteriormente, ela vai ser incorporada, inclusive, na língua portuguesa. E vai ser incorporada de que forma? Poesia. Então, o que é a poesia? Repara que a poesia, ela não está apenas... Quando eu digo assim, ó, todo mundo sabe que a poesia é um tipo de escrita, né? Mas quando eu falo assim, nossa, existe poesia em uma flor, existe poesia naquele quadro, existe poesia em uma música. É esse sentido de poiesis, que é a capacidade de você trazer à vida, por exemplo, quando você escreve uma história, você escreve um conto, digamos aí, você criou um monte de coisas. Você criou um personagem, você criou alguns conflitos, e com esse conflito, com esses personagens, de repente você ensinou uma lição de moral para alguém, você fez alguém pensar. Recentemente, não sei se vocês viram, semana passada, no ano 2020, assim, a quantidade de pessoas impactantes que estão morrendo no ano de 2020 é impressionante. Assim. O ano de 2020 realmente vai ficar marcado. Não sei se vocês já ouviram falar no Quino. Já ouviram falar no Quino? O Quino é o camarada que criou, que produzia as tirinhas da Mafalda. A Mafalda é uma personagem, assim, dentro do campo da filosofia, maravilhosa, assim, para a gente usar
campo da filosofia. Você vai sempre encontrar nos livros de filosofia, em obras, livros didáticos e tal, você sempre encontra a Mafalda. Em livros de português, e ela sempre faz pensar. Ela sempre está fazendo você pensar, está chamando a sua atenção para alguma coisa e tal. A Mafalda é uma criação, não é algo que existe. É um personagem que veio à vida e que impacta a vida das outras pessoas. Isso é poiesis. Porque essa poiesis não é a criação do ponto de vista hebraico. Utilizando no hebraico tem também esse termo criar, que é o termo bará. Só que esse termo bará, que inclusive é utilizado no livro de Gênesis, quando diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali eles utilizam, no hebraico, a palavrinha é bará. Bará significa criar algo a partir do nada. Só Deus tem essa capacidade. Poiesis é criar algo a partir de coisas que já existem. Então, quando você cria um personagem, quando você escreve um conto, você está utilizando uma série de coisas. Você está utilizando uma linguagem que não foi criada por você, sentidos de palavras que não foi criada por você, você está utilizando concepções, valores humanos na sua história que não foram desenvolvidos por você. Então, você está criando a partir de coisas que já existem. No entanto, você está trazendo algo novo ao mundo. Você está trazendo à existência algo que não existia. Isso é poiesis, tá? Então, para você ter uma obra artística bela, você vai juntar a tecné e a poiesis. A junção dessas duas coisas é o que traz essa obra à existência, tá? E no latim, o tecné, então, esse termo ars, que vai dar origem à palavra arte em língua portuguesa. Beleza? Tranquilo, né? Eu acho bonito isso aqui, esse lance de a junção do tecné e da poiesis que traz à existência uma obra de arte. Aqui eu quero sistematizar um pouco algumas coisas pensando no PAS e pensando no vestibular. Não esqueça disso aqui, tá? Ó, para os gregos, então, a beleza, ela está no mundo. Lembra que na primeira aula eu falei para vocês assim, a beleza está no mundo ou está nos olhos de quem vê? E aí alguns diziam assim, está nos olhos de quem vê, está no mundo. Para os gregos, a beleza está no mundo. É um traço objetivo da realidade. A beleza não é subjetiva. Não é assim, eu acho, você não acha. Não, a beleza, ela está no mundo, ela pode ser percebida pelo olhar, pelo ouvir, ela é um traço objetivo, não é subjetiva. A beleza é, vou escrever errado aqui, cosias. A beleza é um traço, é um atributo das coisas, certo? Tem aquela pessoa é bonita, ela traz consigo a beleza. Aquele quadro, aquela escultura é bonita, traz consigo a beleza. E aí envolve diversas coisas, lembram? Atributos morais, estéticos, espirituais, certo? Então, quando eu olho para aquilo, eu me sinto bem. Aquilo me traz uma paz. Opa, tem uma beleza. Tem um atributo da beleza. A beleza está presente ali. Talvez não na sua forma plena, mas geralmente na sua forma plena. Então, aquela obra, ela me traz um bem-estar. Ela é bela. E aí, a discordância sobre o belo, ela provém da ignorância. Olha aqui, pegando um conceito do Sócrates. Lembra que o Sócrates dizia que a maldade, a corrupção, sempre provém da ignorância? Por quê? Quando a pessoa sabe o que é o bem, não tem por que ela fazer o mal. O Sócrates dizia isso. Por isso ele fala, conhece-te a ti mesmo. E ele buscava conhecer. O Sócrates entendia que a filosofia era importante para que você conhecesse o mundo, conhecesse o bem. E assim iríamos construir um mundo melhor. Porque na visão do Sócrates, a maldade é fruto da ignorância. A discordância sobre o belo provém da ignorância. Daquilo que é indiscutivelmente belo. O quê? A harmonia do universo. Vocês vão ver que quando chegarmos ali no período do pós-renascimento, isso aqui vai para o espaço, tá? Isso aqui vai desaparecer. Quando as pessoas descobrirem que o universo não é tão harmônico assim. Mas, para os gregos entendiam, lembra, gente, que cada homem é fruto da sua época. Né? É claro que os gregos foram geniais, mas eles também eram limitados. Limitados ao momento em que viviam. Com o passar do tempo, a partir dos conhecimentos que foram produzidos no passado, nós vamos construindo novos conhecimentos. Então, é claro que hoje nós conhecemos coisas do mundo que os gregos não conheciam. Entende?
Então, na visão dos gregos, o universo ele estava em harmonia. E tudo o que busca aproximar para essa harmonia do universo traz beleza. Então, olha só, uma obra de arte para ser bela precisa ser uma imitação da natureza, porque a natureza ela está em harmonia com o universo. E quando essa obra de arte consegue imitar isso aí, traz a sua beleza. Certo? E como isso aí vai ser construído, então? Como essa beleza vai ser construída? Olha só. Vamos falar aqui sobre o Platão, porque é um outro elemento importante para o PAS e para o vestibular. Para entender a doutrina platônica, a gente precisa relembrar rapidamente, quanto tempo eu tenho aqui? Tá, 10 minutos. A gente precisa relembrar as ideias do Platão. Primeira tese metafísica do Platão. Você lembra que o verdadeiro ser das coisas é a essência e essa não muda. O Platão ele divide, lembrando rapidamente, o Platão ele divide, para o Platão existe um lance de dualidade. Ele divide a existência em duas coisas. O mundo sensível, que é este que eu posso perceber, tocar, olhar, cheirar, e o mundo das ideias, o mundo inteligível. E a essência das coisas está lá no mundo das ideias. Nesse mundo das ideias, as coisas não mudam e a beleza ela está ali. Ali estão os chamados universais, na visão do Platão. Neste mundo que nós vivemos aqui, agora, pensando assim, nesse mundo que nós vivemos, as coisas elas são passageiras, elas se deterioram, elas se modificam. O mundo, esse mundo que nós vivemos, o mundo material, é um mundo do constante devir, ou seja, um constante vir a ser. Eu não sou, eu estou sendo, na visão do Platão, nesse mundo. O que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, é diferente da pessoa que eu vou ser amanhã, ou é diferente da pessoa que eu vou ser daqui 2 horas. É claro que essa transformação é pequenininha, mas ela é constante. Se eu deixar uma banana ali, nesse calor principalmente, eu deixar uma banana ali na fruteira, hoje ela vai estar de um jeito. Daqui meia hora ela já vai estar diferente. Talvez eu não perceba, mas ela vai estar diferente. Em um espaço maior de tempo eu consigo perceber essa transformação, essa deteriorização. No mundo das ideias, essa deteriorização ela não acontece, certo? Então essa é a tese metafísica do Platão. A tese psicológica é o seguinte: a alma, a nossa alma, ela tem uma afinidade muito grande com o mundo inteligível, com o mundo das ideias, porque é de lá que ela veio. A nossa alma ela está presa no corpo humano, mas ela quer voltar lá para o mundo das ideias. Inclusive, isso aqui é o que inspira posteriormente a concepção católica, né, de divisão entre corpo e alma. Para o Platão, aqui já foge da concepção platônica. Para o Platão, a alma se divide em uma parte superior, que é a razão, e uma parte inferior, que são os desejos. Só que é o seguinte, o amor, o Eros, ele impulsiona a busca pela verdade. E como esse amor é ativado? Para que eu possa buscar a verdade, para que eu possa dar vazão à minha razão e libertar a minha alma. A beleza ajuda nesse sentido. A beleza, ela inspira o amor a fazer com que eu tente buscar a verdade. Então, quando eu olho para alguma coisa que é realmente belo, quando eu busco a beleza, isso me inspira e faz com que eu queira ir para o mundo das ideias. Eu quero morrer, professor? Mais ou menos isso, libertar a minha alma para que ela volte para o mundo das ideias. O lance da beleza universal, do Platão. As coisas são belas, então, para o Platão, na medida em que elas participam dessa beleza transcendental. Então, existe essa ideia de beleza no mundo das ideias, que ela está muito próxima à ideia de bem. Então, beleza para o Platão é aquilo que é bom e aquilo que é bom está ligado à verdade. A verdade é boa. Então, aquilo que é bom é a verdade e aquilo que é bom é belo. Então, no mundo que existe ao nosso redor, quanto mais as coisas se aproximam desse ideal de beleza transcendente, né, esse ideal de beleza que não morre, mais belas elas são. E como essa beleza se comunica com o ser humano? Através da sensibilidade, através do olho, através do ouvido. Hein? Só que esse ideal de beleza que está nas coisas não pertence a este mundo. Por quê? Porque está no mundo das ideias. E aí, é nesse sentido, é por isso tudo que eu falei para vocês, que o Platão ele critica o artista de forma geral.
com exceção da poesia. Com exceção da poesia. A poesia enquanto aquilo que é escrito. Tá? Então, olha só. Do ponto de vista platônico, a arte, somente de forma excepcional, se relaciona com a beleza. Por quê? Por que ele despreza os pintores? Isso aqui, okay? Pintores, escultores. Porque este grupo de artistas, eles criam uma cópia imperfeita daquilo que já é uma cópia. Quando um artista, por exemplo, faz uma pintura de uma flor, um desenho de uma flor, cara, a flor que existe no mundo real, ela murcha. A flor que eu tenho aqui no mundo sensível, ela já é um retrato pálido daquela ideia de flor perfeita que existe lá no mundo das ideias. Então, se eu ficar olhando para essa flor aqui, eu vou me perder. Se eu não buscar a flor que está no mundo das ideias, lembra, o objetivo sempre é ir para o mundo lá fora. Lembra do mito da caverna? Se eu me prender demais no mundo sensível, eu nunca vou descobrir a verdade de uma flor, porque ela vai morrer e tal, não sei o quê. Agora, quando eu olho para uma obra de arte, eu estou me afastando ainda mais da verdade, porque a obra de arte remete à flor do mundo sensível. Então, olha só, se antes eu estava a um passo da verdade, flor do mundo sensível, flor no mundo das ideias. Agora, eu estou mais longe. Por quê? Flor no mundo das ideias, flor no mundo sensível, pintura do artista, ou escultura do artista. Percebe? Então, é nesse sentido que ele fala, olha, a escultura e a pintura, ela está mais abaixo do que o camarada que faz um prato. Porque, pelo menos o camarada que faz o prato tem uma utilidade. A escultura só serve para te afastar da verdade. Certo? Mas aí ele exalta, então ele faz um destaque especial para a poesia. Porque eles dizem, não, a poesia é um negócio diferente. A poiesis, ela é uma criação quase dos deuses, assim, porque é algo que não existe. Então você cria uma história, você cria algo que mexe com a pessoa, aí é legal. Então ele vai colocar ali, olha só, destaquei aqui, ó, ele situa no domínio das revelações místicas. Ele fala exatamente isso, gente. Em algumas de suas obras, ele fala que a poiesis é o momento em que o artista entra quase que em um transe, assim. A inspiração das musas vem até ele e ele então faz com que algo novo surja. Então aí é legal. Então a poesia, bom. Agora, pintura, escultura, isso aí na visão do Platão, ele não curte. Ele diz que isso te afasta dessa verdade que você deve buscar lá no mundo das ideias, tá bom? Então, fechando aqui, resumindo essa nossa aula, eu diria o seguinte, o que você precisa lembrar, então? A beleza é um atributo que está nas coisas, que está no mundo. E as coisas são belas na medida que se relacionam com a ordem que existe no universo. De forma estética, eu posso alcançar uma estátua bela, uma coluna bela, um templo belo, utilizando a harmonia. E para isso a geometria e a matemática são fundamentais. A geometria ela é muito importante para você construir templos que são belos, nesse sentido de beleza para os gregos. E aí, puxando esse pontinho para o Platão, que é importante também, o Platão, de forma geral, despreza aos artistas, escultores, pintores, exatamente por entender que eles afastam você do mundo das ideias, te distanciam ainda mais da verdade, que é a beleza real, que é o bem, mas que está lá no mundo das ideias. A exceção se faz a poesia, porque a poiesis é uma revelação mística, o trazer à existência algo que ainda não existe. Tá bom? Galerinha, é isso. Alguma pergunta, alguma dúvida, algo que eu possa esclarecer para vocês? Temos 2 minutos. Tudo tranquilo? Muito bem. Meus queridos, então vou liberar vocês para o intervalo e nós nos vemos novamente na próxima semana, beleza? Se tiver alguma dúvida, depois vocês me comunicam. Beijo para vocês. Tchau, professor. Tchau, tchau. Fiquem Alô, com Deus. professor. Tchau, seus lindos. Valeu.